Continuando a nossa segunda parte, tá? Eu estou experimentando o programa, então eu dei um corte para quando eu mostrei o vídeo e agora eu vou retomar numa segunda parte, porque eu já estou usando a ferramenta nova e experimentando ela em loco com vocês nessa aula. Então, voltando ao assunto, somos todos diversos, tá? Aqui. Somos todos diversos e essa é uma ótima notícia. Eu escrevi isso aí, porque eu ouvi naquela canção da Preta Gil com Gilberto Gil. Que triste seria se fôssemos todos iguais, né? Ia ser uma coisa tipo... Tem aquele desenho da mesmo assim, eles não são tão iguais. Os Smurfs são todos azuis, né? Todos iguais. Mas diferente nos seus biotipos, nas suas qualidades, nas suas intelectualidades. Existe uma ordem aí nesse desenho. Mas não facilitou para eles terem todos a mesma cor de pele, azul. Porque as relações de poder, elas continuaram sendo exercidas uns pelos outros. Nós vamos voltar ao ambiente escolar, reconhecer que somos diversos é o primeiro passo. É importante saber que nós somos diferentes. Ignorar a desigualdade é visível e retardará os resultados alcançados por qualquer organização. Fazer de conta que não existe, isso não dá avanço, dá retrocesso. Eu botei uma nota ali de rodapé, que vocês vão ter acesso ao material, que fala sobre a lei das cotas. E a lei de cotas, ela não foi um retrocesso. Ela foi a hora que a gente deu o não aceitamos. Nós não aceitamos mais estar a 200 metros distante da linha de partida. Então, tem todo um percentual aí de estudantes que obtiveram um êxito antes uma situação da população negra antes das cotas, da lei de cotas, né? A lei 12.711 de 2012 e os avanços que a população negra teve após as cotas. E a lei 10.639, que é a lei que estabelece que seja feito o ensino dentro dos currículos oficiais da história e da cultura afro-brasileira, para alguns colegas isso foi desnecessário, mas passa aí a questão da neutralidade, que já falamos e já trouxemos vários exemplos em relação a isso. Então, todo o nosso esforço agora com esse novo pedagogo afrocentrado é fazer com que a Lei 10.639 seja instituída e que se experimente os resultados de uma população que está sendo valorizada em seus conhecimentos e na sua história passada. Uma população que vai passar a deixar de ser invisível. Ser visível aos olhos das nossas crianças negras e ser visível aos olhos das demais crianças e do mundo e da comunidade escolar. Então, a lei de cotas, ela consolidou uma série de medidas. Ela consolidou com o movimento negro, consolidou as lutas, ela promoveu inclusão de grupos que eram totalmente excluídos e ela mudou todo o processo histórico
e dá uma nova dinâmica histórica de não exclusão, porque nós tínhamos uma dinâmica histórica que excluía e dizia que estava incluindo, e dizia: os negros não gostam de estudar, eles vão embora da escola. Não, não é isto. Mas toda aquela ação de neutralidade anterior e que mexe com o emocional do jovem, do adolescente, da criança, faz com que, logo que esse adolescente tenha uma certa autonomia e toda uma situação financeira também que se assola na família, ele opta por sair da escola. E isso tem a ver com a neutralidade. Então, é preciso que se coloque uma luz sobre a lei de cotas, é preciso que se coloque uma lume em todas essas mudanças que vêm ocorrendo de 2003 a 2012, e que Deus tal permita, Oxalá permita, a gente não precise mais de leis para garantir aquilo que é garantido na Constituição, que é direitos iguais para todos. Mas esse artigo da Constituição não foi suficiente. Então, é necessário que a gente se firme e se fortaleça na lei de cotas, na lei 10.000 também. Taxa de jovens negros no ensino superior avança, mas ainda é a metade da taxa dos brancos. IBGE, não temos que contestar. Jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. E aqui estão os números entre 2016 e 2018. Tá? Então, pretos e pardos estão ali nessa média de 15% a 20%. Até menos. E 2017, muito pouco aumentou. De 16,8% para 16,7%. Ou seja, diminuiu. Houve uma queda. E 2018 para 18,3%. Contra 36,1%. E uma taxa de 2016 que vem crescendo significativamente, de 4% a 5% a cada ano, em relação à população branca, da mesma faixa etária. A linha de largada continua distante. O mito da neutralidade afasta seus inventores de suas patentes. O que você faria se você é o inventor, se você é o criador, e isso fosse lhe negado? Pois isso aconteceu com Benjamin, um afro-americano que inventou a hélice de um barco a vapor para que ele pudesse andar em águas rasas. E quando ele foi apresentar a sua invenção em 1787, foi negado, porque a lei dizia que os negros não poderiam apresentar seus eventos e nem seus inventos. E isso diante de uma carta plena de alforria. Não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. Eu trouxe o caso do Benjamin, mas existem vários outros casos. Existe o caso de uma equipe de mulheres negras que trabalhou na NASA e que projetou fez todo o cálculo de voo
da nave que foi a Lua, do foguete. E elas trabalharam na NASA. Elas tinham uma sala e elas trabalhavam escondidas. Físicos brancos e mulheres brancas assinavam os cálculos que elas faziam. E ainda elas tinham que sair pela porta dos fundos. Aliás, elas não tiveram direito nem de ver o lançamento. As melhores matemáticas afro-americanas. Não vou falar do negro que inventou a lâmpada. Mas todo mundo diz que foi Thomas Edison. Esse é o mito da neutralidade. O fato é uma luz. Hoje nós podemos, trabalhando na Agenda 2025, a questão do pedagogo afrocentrado é poder dar uma luz sobre Benjamin. E que bom que a minha criança possa ir à escola e saber, e quando ela olhar a hélice de um barco, ela saber que isso se parece com ela. E que ela pode. Isso é empoderamento. Isso é o verdadeiro empoderamento. Não é o dia 20 de novembro que nos empodera. Mas resgatar a história de todos esses homens e mulheres que passaram por isso. Então, fizemos aqui uma escalinha, até saiu, eu não sei como é que foi que eu errei aqui, que vocês não estão vendo, ficou ocultada por trás, mas era um gráfico e com datas. Então, aqui em 1800, a neutralidade ela era clara, não poderíamos chamar de neutralidade. Era totalmente comum, visível. Creio que era muito mais fácil para os ancestrais lidar com a clareza da opinião do homem branco em relação aos negros e indígenas. Depois, já por aí, os meados de 1900, eles começaram a abrandar. Alguns começaram a ficar mais nas sombras. E aí se fortaleceu o mito da neutralidade. Aí começa a se fortalecer o racismo estrutural. E hoje, que aqui é a data de 2024, hoje eles estão totalmente escondidos, ocultados. Eles não ouvem, eles não veem, não ouvem e não falam. E além disso agora, eles desaparecem de forma grupal. E todos em conjunto dizem: nós não somos racistas. Nós não excluímos pessoas. Mas eu ouvi de uma menina na escola, na oficina, e ela perguntou. Não foi o que é uma memória, mas isso vai ficar na memória dela, porque ficou na minha. Por que não nos convidam mesmo para os aniversários? Eu estou numa sala de aula onde tem 15, são 24 crianças. Das 24 crianças, uma criança é negra. Por que essa criança negra não é convidada para o aniversário da turma, da casa? Por que essa outra criança só pode brincar com ela na hora do recreio? Num tempo eu me perguntei isso também. Agora eu estou fortalecida e eu sei que eu serei convidada para as festas e para os aniversários dos meus iguais. E não de pessoas do convívio cotidiano social. Porque a neutralidade, ela está aqui, ó. Ou a gente ouve: eu não sabia que tu queria ir, mas eu não me lembrei.
mas eram muitas pessoas que eu já tinha que convidar, então eu não ia convidar todo mundo. Mas eu te adoro, eu sou tua amiga. Mas não vai ser possível eu te colocar no meu grupo familiar. Esse é o mito da neutralidade, que nos abate e nos assola. E que triste que isso esteja acontecendo ainda com as nossas crianças. Mas elas são educadas para isso. Acho que todos devem educar os seus filhos para isso. Dizer para eles quais são as festas que eles irão e quais são as festas que eles terão verdadeiro valor e estarem presentes. Então, hoje, trazer essa questão do mito da neutralidade é dar uma lume e poder ver claramente o que está acontecendo. É poder ver. Mas estar assim hoje, às escondidas, e esse desenho traz bem, é isso que nós chamamos de racismo estrutural. Então, um bom dia a todos. Voltaremos para mais um encontro, né? E que bom que hoje nós podemos estar aqui partilhando, falando, não só um apontamento, mas trazendo a realidade. Fazendo com que as pessoas deixem de serem neutras em relação àquilo que desmonta o emocional de um adulto e de uma criança. Um beijo!